Fala pessoal, aqui quem está falando é o professor José Souza. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal. Na aula de hoje vamos dar continuidade ao tema Dengue para concursos atualização 2024. Essa é a parte 2 dessa aula. Nós vamos estar aqui resolvendo alguns exercícios. Se você ainda não viu a parte teórica sobre dengue, aproveita esse momento, clica no link que está aparecendo aqui no card em cima e você vai ser direcionado para a aula teórica. Após assistir a aula teórica, aí você vem aqui comigo para a gente testar seus conhecimentos resolvendo questões de concurso. Então, sem mais delongas, após a vinheta, vamos iniciar a aula. Então vamos lá, pessoal. A primeira questão aqui do ano de 2024, a banca é do Instituto Social Univida. Essa prova foi uma prova da Prefeitura de Pérola, para enfermeiro. Vamos ver o que diz a questão. A dengue é a arbovirose urbana mais prevalente nas Américas, principalmente no Brasil. É uma doença febril que tem se mostrado de grande importância em saúde pública nos últimos anos. Sobre esse tema, classifique em V para verdadeiro e F para falso. Simples. Então vamos ver aqui o que diz a primeira questão. O vírus da dengue, dengue, é um arbovírus transmitido pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti e possui 3 sorotipos diferentes. Aqui está errado, pessoal. Não são 3 sorotipos diferentes, são o quê? São 4 sorotipos. Dengue 1, Dengue 2, Dengue 3 e Dengue 4. Não existe relatos de transmissão via vertical. A gente viu isso daqui também, de mãe para filho durante a gestação. Existe sim a transmissão de via vertical, a gente já viu sobre isso, passado principalmente ali através da amamentação. Já teve casos de um recém-nascido que foi contaminado pelo vírus da dengue através da amamentação. Então, a primeira questão aqui, ela é falsa. Vamos ver o que diz a segunda. O período do ano com maior transmissão da doença ocorre nos meses mais chuvosos de cada região, com certeza. Geralmente de novembro a maio, o acúmulo de água parada contribui para a proliferação do mosquito e, consequentemente, maior disseminação da doença. Também está certo. É importante evitar água parada todos os dias, porque os ovos do mosquito podem sobreviver por um ano no ambiente. Com certeza, tudo aqui enunciado está correto. Então, segunda questão, verdadeira. A terceira aqui fala o seguinte. Normalmente, a primeira manifestação da dengue é uma febre alta, de início abrupto, certo? Que geralmente dura de 2 a 7 dias. É o período ali que a pessoa vai estar geralmente com mais febre, acompanhado por dores de cabeça, dores no corpo e articulações, além de prostração, fraqueza, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas pela pele. Também pode acontecer erupções e coceira na pele. Os sinais de alarme são assim chamados por sinalizarem o extravasamento do plasma e ou hemorragias, que podem levar o paciente ao choque grave e óbito. Correto também. A forma grave da doença inclui dor abdominal intensa e contínua, náuseas, vômitos persistentes e sangramentos de mucosa. Correto também. Então aqui mais uma questão correta. Vamos ver agora a próxima. O indivíduo ele pode ter dengue até 3 vezes ao longo de sua vida. Não, né, pessoal? Se tem 4 sorotipos, então o indivíduo ele pode ser contaminado até 4 vezes. Isso ocorre porque pode ser infectado com os 3 diferentes sorotipos do vírus. Lembrando mais uma vez que são 4 sorotipos. Uma vez exposto a um determinado sorotipo, após a remissão da doença, o indivíduo passa a ter imunidade para aquele sorotipo específico, ficando ainda susceptível aos demais. Essa parte final está correta, mas como a gente sabe, são 4 sorotipos. Então aqui a gente ficou F, V, V, F. Vamos ver aqui qual que é a questão. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta abaixo. F, V, V, F, então letra D, de dado. Vamos então para a segunda questão aqui do ano também de 2024. A banca FGV. A prova é da Prefeitura de Caraguatatuba. Vamos ver o que diz essa questão. No atendimento a um paciente adulto, então um paciente adulto com suspeita de dengue, a prova do laço
é considerada positiva quando, após a realização do procedimento recomendado, verifica-se a presença de: letra A, 5 ou mais petequias, B, 7 ou mais petequias, C, 10 ou mais petequias, D, 15 ou mais petequias e letra E, 20 ou mais petequias. Aqui o que é importante a gente atentar? Que o paciente é um paciente que adulto, a gente vai ter diferença na contagem de petequias de pacientes adultos e de crianças, por isso que é importante a gente se atentar a isso. No caso aqui de pacientes adultos, vou colocar aqui do ladinho para vocês, ó. A prova do laço ela vai ser positiva quando a gente contar 20 ou mais petequias. Quando for em criança, ela vai ser positiva quando a gente contar 10 ou mais petequias. Então, aqui bem simples, como é um paciente adulto, resposta dessa questão, letra E, de escola, 20 ou mais petequias. Vamos então para a questão número 3. Essa prova ela foi aplicada pela Prefeitura de Capivari do Sul para a área de enfermeiro. Então vamos ver aqui o que ela diz. A prova do laço, a gente acabou de responder uma questão de prova do laço também, né? Então acredito que vai ser fácil. A prova do laço ela deve ser realizada na triagem, obrigatoriamente em todo paciente com suspeita de dengue e que não apresente sangramento espontâneo. Após a obtenção média da pressão arterial, insuflar o manguito até o valor médio e manter durante minutos nos adultos e minutos em crianças. Desenhar um quadrado com 2,5 centímetros no antebraço e contar o número de petequias formadas dentro dele. A prova será positiva se houver ou mais petequias em adultos e ou mais petequias em crianças. Assinale a alternativa que preenche corretamente e, respectivamente, as lacunas do trecho acima. Então, na questão anterior, a gente comentou sobre a prova do laço, quando que ela vai ser positiva em adultos e quando que vai ser positiva em crianças. Como eu falei para vocês, em adultos, até preencher aqui, ó, com as informações que a gente já tinha. Em adultos, a prova do laço ela vai ser positiva quando apresentar 20 ou mais petequias, em criança quando apresentar 10 ou mais petequias. Se você souber dessa informação, aqui já fica bem fácil para a gente matar essa questão, né? Porque a única alternativa que a gente tem aqui, 20 e 10 na parte final, né, que corresponde ao adulto e à criança, é a letra C. 20 ou mais petequias em adultos e 10 ou mais petequias em crianças. Aí fica fácil, né? Quantos minutos a gente vai ter que manter em adultos? 5 minutos em adultos e 3 minutos em criança. Letra C de casa é o nosso gabarito da questão número 3. Vamos responder então a nossa quarta questão, também do ano de 2024. A banca é a CESP-Sebrasp. E ela fala o seguinte: são doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Então, ela quer saber quais que são as doenças que são transmitidas por esse mosquito. Então, vamos ver aqui o que a gente tem de opções. Na letra A, ele fala dengue chikungunya. Letra B, dengue tétano. C, chikungunya e doenças de Chagas. D, zika e poliomielite. E letra E, chikungunya e hepatites virais. A chikungunya, aqui começando de baixo para cima, a chikungunya a gente sabe que é uma doença que é transmitida pelo Aedes aegypti, porém hepatites virais não são transmitidas. O Zika é uma doença que é transmitida pelo Aedes, porém poliomielite não é transmitido pelo Aedes aegypti. A chikungunya, como a gente acabou de falar, é uma doença transmitida pelo Aedes, porém a doença de Chagas ela é transmitida pelo mosquito barbeiro. Dengue é transmitido pelo Aedes, porém o tétano a gente sabe que não é transmitido por mosquito. Então aqui a gente vai ter como gabarito a letra A, dengue e chikungunya. Bem simples essa questão, bem fácil aí, mais uma questão aí para a gente gabaritar. Vamos para a nossa quinta questão. A nossa quinta questão também é do ano de 2024, ela é da banca Fundatec, e essa é uma questão para a gente completar aqui as lacunas. Vamos ler aqui o enunciado então dessa questão. A dengue é uma doença de alta morbidade e mortalidade em crianças e adultos,
ocorrendo principalmente em regiões tropicais e subtropicais. A correta interpretação do exame de hemograma frente à suspeita de um caso de dengue é de extrema importância. A espaço, na contagem de plaquetas, principalmente quando associados a espaço, concomitante do hematócrito, pode indicar um sinal de gravidade. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do trecho acima. E daí a gente tem 5 opções. Na letra A fala elevação, elevação. B, redução, elevação. C, elevação, redução. D, redução, redução. E letra E, redução, dispersão. Nesse primeiro espaço, a gente só tem duas alternativas. Ou vai ser elevação ou vai ser redução, porque só é isso que a gente tem aqui como alternativa, não é mesmo? Então, se a gente pensar aqui, vamos completar. A elevação na contagem de plaquetas. Será que durante a dengue a gente vai ter elevação de plaquetas? Lembra que eu falei para vocês na aula anterior? Por conta da dengue, a gente vai ter um extravasamento de plasma para a parte intersticial. E daí, por conta desse extravasamento de plasma, a gente vai ter uma redução na quantidade de plaquetas e, consequentemente, a gente vai ter o quê? Um aumento na quantidade de hematócritos, que seria ali os glóbulos vermelhos. Então, aqui, na primeira parte aqui, a gente teria redução, e na segunda parte aqui a gente vai ter elevação na quantidade de hematócritos, que corresponde ali, então, aos glóbulos vermelhos. Então, a alternativa correta que a gente tem aqui é a letra B de bola. Redução, elevação. Questão bem simples. Então, vamos para a nossa sexta questão. Essa é uma questão do ano de 2023, da banca Amalc. E ela fala o seguinte: entre as alternativas abaixo, assinale aquela que não apresenta um sinal de alarme da dengue. Então, é aquela que não vai apresentar um sinal de alarme da dengue. Mas o que seria esses sinais de alarme da dengue? São aqueles sinais característicos ali já da dengue grave, que é importante a gente saber para se atentar quando um paciente ele chega a uma unidade de saúde. Então, aqui como opções a gente tem, na letra A, diarreia, B, vômitos persistentes, C, hepatomegalia maior que 2 centímetros abaixo do rebordo costal, D, hipotensão postural, e letra E, ascite. Então, é importante primeiro a gente lembrar quais são esses sinais de alarme da dengue. Eu vou colocar aqui ao lado para a gente poder relembrar quais são esses sinais de alarme da dengue. Então, quais seriam os sinais de alarme da dengue? Coloquei aqui para vocês, ó, dor abdominal, vômitos persistentes, acúmulos de líquido. Esse acúmulo de líquido, ele pode vir nas provas como ascite, derrame pleural, derrame pericárdico. Além de acúmulos de líquido, a pessoa ela pode também apresentar hipotensão postural, letargia ou irritabilidade, hepatomegalia maior que 2 centímetros do rebordo costal, sangramentos de mucosa e também aumento progressivo do hematócrito, que vai se dar ali por conta do extravasamento de plasma. Então, agora que a gente já sabe quais são os sinais de alarme da dengue, fica mais fácil da gente encontrar aquele que não corresponde a um sinal de alarme. Ascite é um sinal de alarme da dengue, hipotensão postural também é, a hepatomegalia maior que 2 centímetros do rebordo costal também é, vômitos persistentes também é, porém a diarreia ela não é um sinal de alarme da dengue. Então aqui o gabarito da questão é a letra A, diarreia. Vamos lá para a nossa, acredito que essa é a sétima questão, ela é do ano de 2023. A banca é a AMEOS da Prefeitura de São João do Oeste de Santa Catarina. E ela fala o seguinte, sobre a biologia do vetor da dengue. Então aqui ele quer saber sobre o vetor. Quem que é o vetor da dengue? O vetor é o mosquito Aedes aegypti. Ele fala o seguinte, marque a alternativa correta. Então, quer saber qual dessas daqui que está correta. Ele fala, na letra A, a pulpa é dividida em cefalotórax e abdômen. Letra B, as fêmeas se alimentam exclusivamente de sangue. Letra C, as larvas do Aedes aegypti é composta somente por cabeça e abdômen. E letra D, o macho alimenta-se de carboidratos extraídos de vegetais.
E aí, pessoal, qual dessas daqui seria a resposta correta? Eu trouxe aqui para a gente uma imagem para a gente poder discutir um pouco melhor essa questão. Então, nessa imagem que eu trouxe para vocês, eu vou ampliar ela um pouco para a gente poder discutir um pouco melhor sobre essa questão da biologia do vetor. Eu falei para vocês na aula anterior sobre o ciclo de vida do mosquito, que a gente tem um mosquito adulto, e as etapas aqui do seu desenvolvimento, que é a etapa de ovo, tá aqui como eggs é ovo, a etapa de larva, pupa e o mosquito adulto. Lembrando que a larva ela tem 4 estágios, e a gente classifica como L1, L2, L3 e L4. Ok? Então, aqui só colocar aqui ovos, pupa e mosquito adulto. Então ele fala, aqui tem duas questões que ele pergunta em relação à larva e pergunta também em relação à pupa. A larva, como vocês podem ver aqui, tanto em L1, L2, L3 e L4, a gente vai ter as mesmas estruturas, porém aqui elas vão aumentando de tamanho, vão ficando um pouco mais desenvolvidas. Então vamos pegar essa daqui que está maior para a gente poder observar quais são as estruturas que a gente vai encontrar na larva. A larva, pessoal, então ela vai ser dividida. Essa região aqui que eu estou circulando para vocês é o que corresponde à cabeça. Então, ela vai ter cabeça. Vou até mudar aqui a corzinha para ficar um pouco melhor. Essa outra região aqui em azul corresponde ao tórax. E essa que eu vou circular agora em lilás corresponde ao abdômen. Então, a larva ela vai ser composta por cabeça, tórax e abdômen. E a pupa? A pupa vai ser dividida como? A pupa, pessoal, a gente vai ter aqui, vou pegar aqui uma outra corzinha. Essa região que eu vou estar circulando aqui para vocês, ó, corresponde à estrutura que a gente chama de cefalotórax. Por que a gente chama de cefalotórax? Porque aqui a gente vai ter uma fusão da região da cabeça com o tórax, por isso que fica cefalotórax. Além da região do cefalotórax, a pulpa também vai ter essa região aqui que corresponde ao abdômen. Então é isso. Pulpa, ela vai ter cefalotórax e abdômen. A larva vai ter cabeça, tórax e abdômen. E o mosquito adulto, mesma coisa ali da larva. Ele vai ter região da cabeça, região do tórax e a região do abdômen. Então, agora que a gente já sabe dessas características, vamos ver aqui qual que é a resposta correta. A pulpa ela é dividida em cefalotórax e abdômen, tá? Que a gente já sabe que essa daqui vai ser o nosso gabarito, vai ser a letra A. Vamos ver o que diz as demais só para a gente ter certeza. As fêmeas elas se alimentam exclusivamente de sangue. Sempre que tiver essa palavra exclusivamente, vocês já fiquem com a antenazinha já ligada, porque as palavras exclusivamente, geralmente elas excluem aí como uma resposta correta. De fato, são as fêmeas que vão se alimentar de sangue, porém não é uma exclusividade. Elas podem também se alimentar do néctar das plantas, mas elas vão se alimentar principalmente de sangue para poder completar esse ciclo aí de vida delas. Na letra C, ela fala que a larva do Aedes aegypti é composta somente por cabeça e abdômen. A gente acabou de ver aqui que é cabeça, tórax e abdômen. Então também está errada. O macho alimenta-se de carboidratos extraídos de vegetais. Não são carboidratos. Apesar de que a gente vai ter carboidrato nos vegetais, o que os machos eles vão se alimentar é do néctar. Então, gabarito aí da nossa questão, letra A. Vamos para a nossa 8ª questão e vamos ver o que ela diz. A dengue ela é um arbovírus com o maior número de casos na região das Américas, com epidemias registradas a cada 3 a 5 anos. Seu controle é multissetorial, exige do poder público ações de infraestrutura e saneamento básico, além da mobilização de população para a redução dos focos de criadouros do agente transmissor da doença. A incorporação da imunização populacional no Sistema Único de Saúde soma-se às demais ações de controle e prevenção da doença. No que se refere à vacina contra a dengue, quais são suas características e qual é o esquema vacinal recomendado no Brasil? Então, aqui são duas coisas que quer saber. Qual que é a característica e qual que é o esquema vacinal? Aí ela fala o seguinte: a vacina ela é monovalente, composta pelo sorotipo dengue 2, inativado do vírus da dengue.
É recomendado para pessoas de 4 a 8 anos, 3 doses da vacina, com intervalo de 2 meses entre as doses. Letra B. A vacina ela é bivalente, composta por 2 sorotipos inativados da dengue. É recomendada para pessoas de 10 a 24 anos, 2 doses da vacina, com intervalo de 1 mês entre as doses. Letra C. A vacina ela é trivalente, composta por 3 sorotipos atenuados do vírus da dengue. É recomendado para pessoas de 9 a 16 anos, com 3 doses da vacina, no intervalo de 3 meses entre essas doses. E na letra D, é uma vacina tetravalente, composta pelos 4 sorotipos vivos e atenuados do vírus da dengue. É recomendado para pessoas de 10 a 14 anos, 2 doses da vacina, com intervalo de 3 meses entre essas doses. Então, aqui nessa questão, pessoal, se você souber se ela é uma vacina mono, bi, tri ou tetravalente, você já vai matar a charada aqui, porque só tem uma alternativa para cada uma delas. Está falando que é monovalente, é porque só é um sorotipo. Bivalente, 2 sorotipos, trivalente, 3 sorotipos e tetravalente, 4 sorotipos. Aí, se a gente lembrar também que o vírus da dengue ele tem 4 sorotipos, também fica fácil da gente chutar qual que seria a resposta correta, certo? Aqui eu vou colocar abaixo quais que seriam as características que a gente tem dessa vacina. Então, de característica, vai ter que ela é uma vacina tetravalente, tem uns 4 sorotipos, atenuados. O esquema vacinal, e isso agora para o ano de 2024, tá, pessoal? Que é o ano que a gente está, para deixar bem claro. Vou colocar aqui o mês que eu estou gravando esse vídeo. Então, nós estamos no mês de maio. Até então, o esquema vacinal para a vacina da dengue é crianças de 10 a 14 anos, em 2 doses, com um intervalo de 3 meses. Então, grava isso porque é o que a gente tem de atual no SUS. Então, é uma vacina tetravalente com os 4 sorotipos atenuados e o esquema vacinal é de 10 a 14 anos, crianças, né? 2 doses da vacina com intervalo de 3 meses. Então, a gente tem aqui como resposta dessa questão a letra D. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque pode ser que mude o esquema vacinal, porque a vacina ela não tem contraindicação para as pessoas adultas, porém, como tem poucas doses da vacina e muitas crianças estão apresentando casos graves da dengue, então a preferência nesse primeiro momento é a vacinação das crianças. Então, futuramente pode ser que ela seja ampliada para os adultos. Então, nesse primeiro momento, o esquema vacinal é apenas para crianças de 10 a 14 anos, 2 doses com intervalo de 3 meses. Vamos agora então para a nossa nona questão. Essa questão ela é uma questão do ano de 2024, da banca CS-UFG, também do TJ Acre. A dengue ela é endêmica do Brasil, tem um padrão sazonal coincidente com os períodos quentes e chuvosos, quando são observados um aumento de casos e um risco maior para epidemias. Trata-se de uma doença febril aguda, sistêmica e dinâmica, que pode apresentar amplo espectro clínico, podendo parte dos pacientes evoluir para as formas graves, inclusive levar a óbito. Nesse contexto, buscando evitar a evolução da doença para formas graves, o enfermeiro que presta assistência na atenção básica deve reconhecer os sinais de alarmes que indicam o agravamento do caso. Tais sinais incluem. Aqui a gente, mais uma vez, sobre aqueles sinais de alarme. A gente já respondeu uma questão sobre esses sinais de alarme. Vamos ver aqui o que a gente tem de opções para essa questão. Na letra A, ele fala o seguinte: sangramento de mucosa, erupções de pele, letargia ou irritabilidade, tonteira persistentes, ascite, disfagia. Disfagia, pessoal, é a dificuldade de engolir, tá? Então, disfagia não é considerado, então, um sinal de alarme na questão de dengue. Tonteira persistente também não é. Constipação, disfagia, como a gente acabou de ver, também não é um sinal de alarme. Hipertensão postural não é hipertensão postural, é hipotensão postural que a gente vai ter na questão de dengue. Erupções de pele, aumento ganglionar, na região cervical também não. Então aqui a gente também não é o nosso gabarito que a gente está querendo, aqueles que são considerados sinais de alarme. Na letra C fala o seguinte: dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, ascite, derrame pleural e ou pericárdico,
sangramento de mucosa, letargia ou irritabilidade. Aqui, então, a gente vai ter o nosso gabarito da questão, então vai ser a letra C de casa, esse vai ser o nosso gabarito, tá tudo correto aqui. Vamos ver aqui o que ele fala aqui na letra D. Na letra D ele fala hipertensão postural. Hipertensão postural não, pessoal. O que a gente vai ter na questão da dengue é a hipotensão postural. Vômitos persistentes, sim. Aumento ganglionar na região cervical, a gente não vai ter. Dor abdominal intensa e contínua pode apresentar sim. Constipação e derrame pleural e ou pericárdico. Constipação a gente não vai ter, porém derrame pleural e ou pericárdico vai apresentar sim. Então aqui, gabarito da nossa questão, letra C de casa. Então é isso, pessoal. Estamos chegando agora ao término de mais uma aula do nosso canal. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, se inscrever se ainda não for inscrito. Aproveita também e deixa um comentário qual o próximo tema de concurso que você quer que eu aborde aqui no canal. Até a próxima!